convido agora o professor Dr. Mário Sérgio Batista, que vai fazer a moderação dos nossos trabalhos. Convido também o filatelista e engenheiro Geraldo de Andrade Ribeiro Júnior, representando o Dr. Maurício. Ele responderá às perguntas que foram direcionadas à palestra do Dr. Maurício sobre os selos. Convido agora a retornar a essa mesa, agora sim, retornando, o pastor Marco Davi. Pastor Marco Davi de Oliveira, retorna à mesa. Também já foi devidamente apresentado. E o último participante dessa mesa, que vai nos falar agora, e será apresentado pelo Dr. Mário Sérgio Batista, que é o professor Dr. Antônio Máspoli de Araújo Gomes, professor titular do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Mackenzie. Bem-vindos todos à mesa. Passo a palavra agora ao Dr. Mário, que comandará essa parte. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Acredito que todos receberam muita informação, receberam muito conteúdo. E isso tudo, é claro, é de grande proveito para todos nós, porque toda essa informação, todo esse conteúdo gera para nós conhecimento que se transforma em aplicação para a nossa própria vida, né? Fico grato por estar hoje aqui, podendo participar desse momento histórico para todos nós, porque, de fato, é um assunto que incomoda, é um assunto indigesto, mas louvado seja Deus que permitiu para a gente esse tempo de reflexão, e tudo o que já foi falado aqui e feito aqui também mostra o nosso compromisso com Deus. A Ele sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Me sinto privilegiado por estar nesta mesa como moderador e, em especial, por apresentar o Dr. Antônio Máspoli de Araújo Gomes, que é um colega de ministério, colega já de há mais de 2 décadas, e é sempre um grande prazer estar ao lado dele, ouvindo aquilo que ele tem para apresentar para a gente. Eu peço agora, então, a atenção de todos para a leitura do breve currículo do nosso irmão, professor, doutor Antônio Máspoli de Araújo Gomes. Psicólogo clínico, especialista em psicologia psicossomática junguiana, bacharel e licenciado em psicologia e curso de formação de psicólogo pelo Instituto de Ciência e Tecnologia FMATH, bacharel em teologia, mestre em psicologia, doutor em ciência da religião e em psicologia clínica, psicoterapeuta, analista e coach, pós-doutor em História das Ideias e em Ciências da Religião, professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, CCBS, no curso de Psicologia, membro do Núcleo de Psicossomática e do Núcleo de Estudos Junguianos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia, autor do livro Trauma Transgeracional e Resiliência na Diáspora Africana, e vírgula, meu amigo. Professor, doutor, o senhor está com a palavra, só justificando aqui, rapidamente, a ausência do outro palestrante, o nosso irmão, amigo, professor aqui, João Batista. Ele teve um problema de saúde com a família e, por isso, justifica aí a ausência dele. Bem, eu quero agradecer. Você está ligado aqui? Está ouvindo? Todo mundo está ouvindo, né? Eu quero agradecer à Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio do nosso diretor do Centro de Filosofia, Educação e Teologia, e também da Dr. Marcel Mendes,
e da doutora Lides, que coordena o Núcleo de Estudos do Protestantismo. Eu quero saudar todos os professores, saudando o doutor Alderi, um grande amigo de longa data, de caminhada dentro da igreja, né? E é uma alegria vê-lo aqui, e quero saudar todos os alunos em nome do meu querido ex-aluno e ex-orientando José do Egito. Cadê José do Egito? Está ali, o José do Egito. Eu quero agradecer à Universidade Presbiteriana Mackenzie, porque de 2010 a 2017, nós coordenamos um megaprojeto de extensão e pesquisa no Quilombo do Mel da Pedreira, com 8 professores e alunos desta universidade, esse projeto ele teve o patrocínio da universidade por meio do nosso magnífico reitor, doutor Benedito Aguiar Neto. É tanto que, quando nós tivemos lá a primeira coleta de mel no Quilombo do Mel, os líderes do Quilombo, os chefes do Quilombo, trouxeram 1 litro de mel para o doutor Benedito, para tentar adoçar a boca dele, para ele continuar bancando, porque foi um projeto caro, muito caro. O projeto foi um projeto de desenvolvimento sustentável, que gerou uma mudança significativa na qualidade de vida do Quilombo, porque nós levamos, em nome da Universidade Mackenzie, para lá, inclusão digital com 80 computadores e um técnico. Nós levamos a apicultura com a implantação de 200 caixas de abelha e o treinamento de 12 apicultores aqui em São Paulo. Nós levamos a piscicultura com a inauguração de 6 tanques de peixe, abarrotados de peixe, né? E levamos também a transformação de uma casa de farinha indígena numa casa de farinha semi-industrializada. E pouca gente conhece os resultados do projeto aqui no Mackenzie. E eu quero agradecer porque foi muito caro e deu excelentes resultados. Além do que, gerou 3 dissertações de mestrado e uma pesquisa que eu fiz durante esses anos todos, que redundou no projeto para a publicação de 3 obras. A primeira obra é Trauma Transgeracional e Resiliência na Diáspora Africana, trabalhando com o conceito novo de trauma transgeracional em povos que sofreram ou sofrem genocídio. Então, nós tratamos os descendentes da escravidão como povos que sofreram genocídio ou sofrem genocídio e quais as consequências psicossociais para esses povos. É uma pesquisa de campo. Eu fiz um mergulho no Quilombo junto com a minha esposa, fiquei 50 dias no Quilombo e fiz também uma pesquisa sobre o protestantismo no Quilombo, que vai ser esse livro ali, Melhor que o Mel, Só o Céu, Protestantismo na Diáspora Africana. A pesquisa já está feita, eu só estou tentando me curar desse livro aqui, porque o livro é muito pesado, porque ele trata do sofrimento imposto a uma população, ainda ao longo de décadas do século XIX, e eu tive acesso a depoimentos, a documentos, então eu ainda não me curei do meu próprio trauma, do contato com o trauma daquela população. E por que o Quilombo do Mel? Chama-se Quilombo do Mel da Pedreira, porque o Quilombo do Mel tem características muito particulares. Esse quilombo situa-se na foz do rio Amazonas, hoje a 30 quilômetros da região metropolitana do Amapá, no Macapá. É um quilombo que existe circundado por 71 quilombos, com ele 70 quilombos, com ele 71, e é um quilombo 100% protestante calvinista. É uma dessas coisas difíceis de encontrar e de compreender. Por isso que eu fiquei fascinado pelo Quilombo do Mel e fui para lá, e é uma convivência. Na verdade, eu virei irmão quilombola, porque vai ser uma convivência até eu morrer, né? Eles me recebem com muito carinho, a mim e a minha esposa, e fica o meu agradecimento ao seu Oswaldino, né, que é o chefe do Quilombo,
E esse quilombo, ele ficou isolado, esses quilombos dessa região ficaram isolados até 1956. Então, para eles, a abolição da escravidão ocorreu em 1956, que foi o ano que eu nasci. Porque Macapá é isolado, né? Quando você chega em Macapá, tem uma placa imensa no aeroporto que diz assim, você está no meio do mundo. Isso que é para você não sentir que está no fim, né? Macapá você só chega de avião ou de navio, não tem estrada ligando ao Brasil. E eles ficaram lá na floresta até 56. E depois eles tiveram, logo em seguida, 2 anos depois, do primeiro contato direto, porque eles tinham contato, mas aquele contato do quilombola, né? As trocas simbólicas na fronteira. Mas a primeira picada para Macapá foi aberta em 56, que é a minha idade, e 2 anos depois eles se converteram, e foi uma conversão coletiva, né? Coletiva. Está ali, não sei se dá para ver ali, mas ali está... foi o primeiro quilombo titulado do Macapá. Tem só 2 titulados, que é esse, e o quilombo interligado a esse, que é o do quilombo do Rosa. Esse é o primeiro titulado, do Rosa é o segundo, depois não titularam mais nenhum. Ali está eu e a Marta, e é interessante que o nome é Quilombo do Mel, então ali tem toda a proteção federal, né? Porque o quilombo tem 2.750 hectares paulista, então ele é muito cobiçado, e dentro do quilombo, um presbítero quilombola colocou o nome do pedaço dele, Sítio Deus é Fiel. Então parece que Sítio Deus é Fiel é o quilombo, não é? É só um pedaço de um chefe quilombola que ele achava que não devia chamar só Quilombo do Mel. Como ele foi voto vencido, continuou o nome histórico e ele colocou o nome dele. É coisa de birra, né? Não, de crente, né? Não, põe Deus é fiel. Mas eu acho que representa bem o que nós vamos ouvir aqui, porque está interligado ali a história dos negros com o protestantismo recente. Na nossa comitiva, nós tínhamos advogados, antropólogos, sociólogos, tudo aqui, e fotógrafo, né? Doutora Suzana Ramos Coutinho tirou essa foto, que representa bem a nossa visão da causa negra no Brasil. Você tem um menino negro sorrindo atrás de uma janela, que eu acho que ela captou a essência da foto, mas você não sabe o que está atrás, né? Não sabe. Nem eu, que fiquei 50 dias internado no Quilombo do Mel, sei, né? Eu sei parte, mas não sei tudo. Então, é uma pesquisa que está na fronteira da psicologia clínica da cultura. Eu tive que juntar vários métodos para fazer a pesquisa, a observação etnográfica, etnológica, a pesquisa participante, a pesquisação e análise de conteúdo, e eu usei também alguns instrumentos, alguns inventários da psicologia. E, é claro, eu tive que pôr a mão na massa. Não dá para ficar 50 dias no quilombo olhando, né? Eles trabalham muito, trabalham duro, com muita escassez. A renda média de um quilombola brasileiro tem 2.000 quilombos, 2.500 quilombos no Brasil, tem 2.700.000 quilombolas, e a renda média, e aí eu vou fazer uma citação aqui, não tem caráter político, até porque a eleição já passou, né? Que eu já fui muito criticado, até contestado publicamente por fazer. Eu peguei dados do Ministério da Igualdade Racial, do governo Dilma, e a renda média per capita de um quilombola no Brasil é a seguinte: 60% dos quilombolas, prestem bem atenção, 60% dos quilombolas recebem Bolsa Família. Dos que recebem Bolsa Família, a renda média mensal per capita é R$ 33,00. Dos 40% que não recebem Bolsa Família, a renda média per capita mensal é R$ 13,00. 80% tem o ensino fundamental 1,
82% é desempregado, né? Eles vivem do extrativismo, as crianças todas são declaradas com inanição crônica pela Organização Mundial de Saúde, 85% das crianças, e em cada família quilombola, segundo o relatório do governo Dilma, um adulto fica sem comer um dia na semana para que as crianças tenham que comer. Essa é a realidade do quilombola no Brasil. Contudo, é uma realidade, a realidade do Quilombo do Mel é diferente. É diferente, por isso que eu vou escrever sobre o protestantismo no Quilombo do Mel. O Quilombo fica na floresta, não é? Eu não vou falar muito sobre os dados da pesquisa, enfim, mas eu trabalhei, eu fiz um mergulho de 50 dias, colhi 12 depoimentos que deu um diário de campo de 800 páginas, porque foram depoimentos à beira do fogão, à beira do lago, à beira do rio, pescando, nadando, né? Aquele é o meio de transporte, a APMT, né? A agência missionária, eu não sei direito, me ajude aí, reverendo Wilson, APMT, fala aí para... Associação, Agência Presbiteriana. Quando eu mandei essa foto para lá e disse que esse era o meio de transporte deles, e um meio missionário, eles enviaram um barco para 10 pessoas, barco a motor, chegou lá em 2017, agradeço também aí a APMT, eu ainda vou descobrir, falar o nome direito. Existem 60 famílias no Quilombo, com cerca de 300 pessoas. A minha amostra foi constituída de 42 sujeitos, 23 homens e 19 mulheres, de 20 a 80 anos, que é 14,33%, que é uma amostra altíssima. O Quilombo do Mel originou-se... Eu sempre, quando eu cheguei lá, eu ouvi o relato de que eles tinham vindo do Marrocos e da fortaleza de Marzagão. E aí tem o Quilombo de Marzagão, Marzagão Velho e Marzagão Novo. Foi a chave para eu reconstruir a história. E aí, quando eu chego aqui, eu vou para as grandes bibliotecas procurar escravos que vieram do Marrocos. Não havia em nenhuma literatura brasileira. Vai haver neste livro a história toda, que eu consegui a documentação, que é exatamente igual à narrativa. Eles eram escravos da fortaleza de Marzagão, no Marrocos, que foi derrotada numa guerra das cruzadas, e por eles terem sido derrotados junto com os seus donos, eles foram degredados no Amapá para morrer no século XIX. Os brancos que vieram morreram todos, os negros não. E quando eles percebem que eles são a maioria do Macapá, eles se rebelam e assumem o controle do Macapá, o controle político, econômico e militar, que redunda nesses 71 quilombos na floresta, e o Quilombo do Mel é um dos originários. É uma história belíssima, muito bonita. Essa história está muito viva, por quê? Porque para eles a abolição ocorreu em 56, então está muito viva, muito presente. Uma típica mulher quilombola. Eu já falei aqui esse aqui é o chefe do Quilombo, seu Oswaldino. Eles ainda usam arco, flecha e uma lança africana para caçar, que ele está ali com ela, chamada zagaia. Como é que eu consegui levantar a documentação? Pela fortaleza de Marzagão, porque tem as ruínas da fortaleza, tem toda a documentação, e a história é vero. Bem, eu usei vários instrumentos, eu vou pular isso aqui também. O meu interesse por eles começou no dia da primeira viagem, que eu fui mergulhar com eles nesse igarapé,
e eu uso óculos multifocais, né? Porque eu tenho uma deficiência visual muito grande. E aí, eles me convidaram para nadar, era de segunda-feira, 14h, e eu fui nadar com eles no Igarapé. E eu pulei no Igarapé com óculos e tudo. E aí fiquei apavorado, porque eu pensei, cego, o que eu vou fazer aqui, né? E quando eles viram o meu tormento, eles falaram assim, vida boa, doutor, vida boa. Como assim? Nós vamos encontrar seu óculos, valendo uma caixa de Coca-Cola. Eu falei, valendo uma Kombi de Coca-Cola. E eles mergulharam até 5h, numa profundidade de 4 a 6 metros, e às 5h alguém levanta com o meu óculos. E eu falei, mas é segunda-feira, vocês tinham que estar trabalhando. E eles, vida boa, doutor, seu óculos é mais importante. Imagina, para eu que moro aqui, perder uma tarde inteira de segunda-feira, né? Aí eu falei, é um povo diferente, estranho, né? Vou conhecê-los. E nada como pesquisar. Foram seguidos todos os cuidados éticos com populações em situação de risco, né? Todos os cuidados, foi submetido a todos os órgãos oficiais e internos da universidade daqui e da PUC. Essa pesquisa foi patrocinada também pelo MAC Pesquisa. E o projeto todo pelo Mackenzie, pelo MAC Pesquisa e pelo um grupo de empresários que bancou parte do que vocês verão aqui no decorrer do trabalho. Três hipóteses nortearam a minha pesquisa. Primeiro, o protestantismo modificou a cultura do quilombo. Segundo, o protestantismo modificou o modo de vida do quilombo. A vida boa foi substituída pelo trabalho, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas foi. E o protestantismo modificou a religião do quilombo, né? São 3 hipóteses aí interessantes. Como é que eles se convertem? Bom, já eu falo. Os objetivos: analisar os impactos positivos e negativos da conversão ao protestantismo numa comunidade quilombola. No caso, protestantismo histórico calvinista. Avaliar o processo de conversão do quilombo do Mel da Pedreira ao protestantismo brasileiro calvinista. Olha como se dá a conversão deles. Em 1950, o último pajé do quilombo teve o seguinte sonho. Os quilombolas não são do catolicismo popular, os quilombolas do Amazonas, de toda a Amazônia legal, nem seguem as religiões afro-tradicionais. Do casamento da cultura africana com a cultura indígena, surgiu uma religião diferente, própria, chamada religião de Pena e Maracá. É tanto que o líder espiritual do quilombo não se chama Pai de Santo, é pajé. É pajé. E a religião de Pena e Maracá, ela cultua os ancestrais, que eles acham que depois de mortos estão vivendo maravilhosamente no fundo do Igarapé, né? No fundo do Igarapé tem, então, toda a vida dos ancestrais ali de uma forma... O paraíso fica no fundo do Igarapé, né? Eu acho que é por isso que eles ficaram mergulhando lá, porque eu acho que não procurava só meu óculos. E aí o pajé teve o seguinte sonho. O sonho vai aparecer em todos os livros, porque é um sonho arquetípico. Ele sonhou que ele estava conduzindo o quilombo para atravessar uma ponte velha que estava para cair e ruir e se quebrar de madeira, e logo em seguida tinha uma ponte nova, e a ponte nova ligava com o mundo dos brancos e era uma ponte de concreto. Entre a ponte velha e a ponte nova, os ancestrais, chamados de encantados, que moram no fundo do Igarapé, chegaram para ele e começaram a chorar e disseram para ele, vocês vão nos abandonar. Esse foi o último sonho do pajé. E o pajé acordou chorando e contou para todo mundo, então é um sonho arquetípico, coletivo, que eles vão contar com toda certeza enquanto existirem. E
o pajé ficou muito chocado, porque ele pensou que o quilombo ia acabar. Alguma coisa tremenda ia acontecer e o quilombo ia acabar, né? Com todo respeito a vocês, aspas, eu sou um pesquisador, então vou entregar o que eu recebi. Havia um jovem ali no quilombo, esse jovem muito inteligente, maravilhoso, esse jovem está com 90 anos, e muito agressivo, muito violento, e o apelido dele nos quilombos era Bilal Danado. E esse jovem, ele brigou com o sogro, que é o pajé, e para não matar o pajé, ele foi para o Amapá, para Macapá. E em Macapá, porque na intenção dele, ele queria matar o pajé, porque ele já tinha feito isso antes. Mas ele não podia matar o pajé, porque era um pajé, então tem aquela coisa da religião, e era o sogro dele. Aí ele vai para Macapá, e em Macapá ele cruza com uma mulher, presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina da primeira igreja presbiteriana de Macapá, que lhe dá uma Bíblia. Ele é um homem inteligentíssimo, brilhante. Ele ficou impressionado e resolveu aprender a ler para ler a Bíblia. E ele aprendeu a ler, leu a Bíblia e se converteu. E reuniu todo o quilombo e o pajé. E disse: se cumpriu o sonho do pajé, eu encontrei a Ponte Nova. Sério, ele fez isso. E quando ele narrou, o pajé começou a chorar e falou: é a ponte que eu estava procurando. E aí o pajé decretou que o quilombo seria protestante daquele dia em diante, ai de quem dissesse não. Uma única pessoa ficou contra e foi banida, porque desafiou o pajé. Não é uma questão religiosa do nosso ponto de vista, é uma questão cultural. E aí eles começam, quem sabe a Bíblia, o seu Benedito. Seu Benedito começa a falar o que ele sabia, e aí eles acharam um pouco e foram procurar o pastor da igreja, onde tinha ganhado a Bíblia, e o pastor veio e começou o trabalho. E aí todos se converteram, e aí o pajé perdoou o Benedito, cujo epíteto era Bilal Danado, e aí fala: a partir de hoje, agora, como crente, vai se chamar Bilal Abençoado. E ele é o presbítero Bilal Abençoado até hoje. Então foi uma conversão atípica, porque não teve o instrumento de missionários, não teve a inserção etnocêntrica. Foi uma conversão muito atípica, e atípica também por ser coletiva. E aí eu resolvi analisar os impactos negativos e positivos da inserção do protestantismo lá. Impacto negativo: os próprios quilombolas resolveram varrer a cultura africana. Então eles têm uma dança chamada dança do marabaixo, proibiram a dança do marabaixo, né? E proibiram os tambores africanos. Quando eu cheguei e ouvi a história, eu respeitei, enfim, e entendi que é como eles tinham entendido, mas 4 anos depois nós restauramos a dança do marabaixo e os tambores africanos agora para Jesus, né? E eles aceitaram muito bem. E é curioso, porque no dia que tem a grande reunião dos tambores, né, que é no dia da consciência negra, eles tinham ficado, desde aquela época, sem participar. A partir de 2014, eles passaram a participar do encontro dos tambores com a dança do marabaixo e os tambores para Jesus, mas eles estão incorporados de novo à comunidade. Então, o aspecto negativo foi de destruir parte da tradição da cultura africana. Agora, aspectos positivos dito por eles. Eles dizem: olha, nós fomos o primeiro quilombo a ter a certidão e o reconhecimento e o título da terra graças ao protestantismo. Eu falei: por quê? Isso eu ouvi dos chefes quilombola.
Ele falou, ah, doutor, tu sabe como a gente gosta de burocracia. Como assim? A gente gosta de papel. E quando veio aqui os técnicos, eles dizem, cadê os documentos? Nenhum quilombo tem, mas nós temos. Esse negócio de fazer ata, né? De registrar. Influência. Então, quando a antropóloga chegou e falou assim, mas vocês têm? Eu falei, temos. Mas como vocês têm? Ah, doutora, nós somos protestantes, a gente tem tudo escrito. Aí, isso está narrado no livro aqui, e aí a doutora falou assim, vocês não podem ser quilombola, não tem quilombola protestante. Aí o chefe quilombola falou para ela, está narrado aqui, falou, olha para mim, vê a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, o formato do meu nariz. A minha fé teria, por acaso, mudado tudo isso? É sério, ele teve esse diálogo, né? A outra organização, o outro aspecto positivo foi a organização da comunidade quilombola a partir desse conceito de burocracia. Eles foram o primeiro quilombo do Amazonas a se organizar em associação. E eles lideram a Liga dos Quilombos do Amazonas. O presidente sai daí, porque sabe mexer com a burocracia. Aprendeu a fazer ata, a escrever coisas, e eles dizem, não, isso a gente aprendeu com vocês. Então, é uma coisa muito positiva, muito positiva. Os aspectos negativos da cultura do protestantismo no quilombo, na verdade, se resumiu à supressão das danças, dos tambores e dos hinos. Ainda dentro desse projeto que foi bancado aqui pela universidade, pelo CEFT, pelo nosso reitor, o doutor Marcelo Bueno, o Mackenzie contratou um maestro que ficou 10 dias lá para restaurar esses aspectos da cultura quilombola numa perspectiva protestante. Agora eles cantam Castelo Forte é Nosso Deus, ao som dos tambores africanos. Mas é como é, né? Bom, compreender a contribuição do protestantismo para a transformação do culto do quilombo. Aí é total. Eu acho que aqui tem um aspecto negativo também, por quê? Porque mesmo protestantes, mas por influência do pentecostalismo, eles tendem a demonizar as raízes africanas e culturais dos quilombos e deles mesmos. E eles ficaram muito emocionados comigo, porque eu sou psicólogo, eu sou pastor e psicólogo, e eu dizia, não, peraí, vocês têm que respeitar a história de vocês. Vocês são africanos, se isso é de Deus ou não, não importa, é de onde vocês vieram. Vamos acabar com isso. Nossa, o senhor fala diferente dos pentecostais. Tem que ter alguma coisa diferente, né? Com todo respeito aos pentecostais, né? Mas não é bom demonizar a cultura do outro, né? Porque tem eles tinham jogado fora grande parte das histórias com H mesmo, das narrativas. Eu fiz o trabalho de resgate dessas histórias que estão aqui. Estão aqui. E inventariar a contribuição do protestantismo para a economia quilombola. Aqui é a igreja quilombola. Opa, passei tudo aqui, tá vendo, Lício? Eu não sei lidar com isso. Não sei lidar com tecnologia. Ali, ó. Eu peguei de propósito, porque eu acho que é um protestantismo em construção. Não dá para dizer exatamente como é, né? É tão recente. Eu considero conversões coletivas ou individuais recentes como uma coisa ainda que está acontecendo, né? Então, é um protestantismo em construção. O culto quilombola, hoje, tem os tambores africanos,
E é emocionante, 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 emocionante. Quando eu cheguei lá, a congregação já tinha quase 50 anos, 52 anos mais ou menos. E ela não tinha um pastor residente, sempre missionários, e os missionários moram em Macapá, e missionários brancos. E aí eu reuni os líderes do Quilombo e falei para eles, escolham alguém para nós ordenarmos pastores, pastor. E eles, é ruim. Como é ruim? Ah, imagina, vai ter pastor quilombola, presbiteriano? Eu falei, vai. Eu fiz um preparo do senhor Oswaldino, e no carnaval de 2016, o presbitério do Amapá ordenou o senhor Oswaldino, e quem presidiu a ordenação fui eu. Foi o momento mais emocionante da minha vida de pastor. Por quê? Porque vieram representações dos 71 quilombos. Tinha pajé, feiticeiro, líder, todo mundo lá para participar daquele momento. Primeiro pastor quilombola daquela região, e foi emocionante. E eles trouxeram todos os aparatos, todos os instrumentos. Então, quando começou a soar os tambores, eu comecei a chorar, foi difícil demais, bonito demais, né? E aí eu achei que tinha encerrado essa etapa do meu trabalho lá. A casa de farinha era uma casa de farinha indígena, com todos os instrumentos indígenas, o tipitir, né? Tudo feito à mão, manual. Eu não aguentei 30 minutos aí, porque isso aí dá mais de 50 graus. Só a temperatura local é 40 graus. Hoje, graças a esse projeto, eles têm uma casa de farinha industrializada. Está ali, ó. Dá para ver? E era uma latada, hoje é um prédio. E a produção de farinha foi multiplicada por 10. Hoje eles distribuem a farinha do mel nos grandes supermercados do Macapá. Isso foi projeto daqui, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós também colocamos lá, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 200 caixas de abelhas. E eles multiplicaram essas caixas de abelhas, então eles são exímios apicultores, e eles também vendem o mel do mel, né? E eles começam todas as reuniões dele com esta expressão, melhor que o mel, só o céu. Melhor que o mel, só o céu. Alguém conhece isso? Você está falando junto? Vocês conhecem essa história? Não? Conhece? Oi? Ah, é? Melhor que o mel, só o céu. Na verdade, quando eles falam isso, né, eles estão falando de coisas tão profundas, porque eles estão falando que, para eles, ou a existência deles ou está restrita ao quilombo, ou a saída é para o alto. Não tem outra. Não tem outra. É um quilombo extremamente missionário. Eles têm pontos de pregações em vários quilombos da região. Eu acompanho quando vou para lá. Eu pretendo retomar esse projeto de alguma forma em 2019, porque eu acho que trouxe uma mudança muito grande para a vida do quilombo. Na linguagem simples deles, eles dizem assim, a Universidade Mackenzie trouxe a riqueza. Riqueza, na verdade, é a melhoria da qualidade de vida, é tirá-los da miséria. Eu acho que a grande mudança da vida deles foi o conceito de vida boa, né? No conceito de vida boa, o quilombola, ele vive do extrativismo e ele espera a natureza trazer tudo o que ele precisa. Só que hoje a natureza está degradada na região. Por exemplo,
quando eu apresentei aqui o projeto dos tanques, alguém falou assim, mas o dinheiro é para tanque mesmo? É. Na foz do rio Amazonas? É. Mas lá está assim de peixe. Tá, a 8 quilômetros rio adentro. Na margem não tem mais. Perto não tem mais. Por quê? Está degradado. Poluído, destruído, depredado. E a caça que eles caçam fica de 8 a 10 quilômetros floresta adentro. Então, eles têm que acordar 3 horas da manhã para entrar na floresta lá para as 10 da manhã, porque eles têm que andar a pé para procurar o animal, né? E a coleta também. Por quê? Porque a fruta está cada vez mais distante. O açaí está cada vez mais distante. Então, o que se puder fazer para melhorar a qualidade de vida daquela população é extraordinário. Como parte decorrente do projeto, nós já temos ali no Quilombo uma pedagoga que fez um estágio aqui no Mackenzie, que é a filha, a Natália, filha do seu Oswaldino, e temos um TI, também fruto do projeto. Com todas as críticas que nós podemos fazer ao protestantismo, e eu faço muita, talvez eu devia fazer menos ou nenhuma, o saldo lá é muito positivo, é extremamente positivo. Quando eu falei isso em outros lugares, em outros congressos, alguém fala assim, mas você foi lá destruir a cultura quilombola. E eu respondo de uma forma simples, eu sou psicólogo, não sou antropólogo. Quem tem que conservar são os antropólogos. Eu vou lá, destruo, o antropólogo vai lá e restaura, né? Muito obrigado, viu? Então, agora, as perguntas para o doutor Máspoli, sobre a palestra que acabaram de ouvir. Obrigado. Opa, eu preciso ir correndo também. Obrigado. Também precisa ir correndo. Eu espantei a mesa, na verdade. Eu fico. Fica. Temos perguntas para o... Temos? Não temos? Aqui tem uma aqui, ó. Sim. Aqui, doutor Márcio, a pergunta é simples, assim. Os quilombos têm escola? A maioria... A maioria dos quilombos não tem escola. 82% da população quilombola, que é de 2.700.000 quilombolas no Brasil, tem até o ensino fundamental 1. Não passa disso. O Quilombo do Mel tem escola, mas até o ensino fundamental 2. E vêm crianças de todos os quilombos da região para lá, porque o mais próximo é no Macapá. Eu sou muito brincalhão e muito provocativo, né? Não tem médico no Quilombo, nem cubano. E nenhum. Não tem médico, não tem dentista, não tem enfermeiro, não tem farmácia, não tem nada. Eles ainda vivem da fitoterapia. Difícil. Pois não. Dinheiro é a farinha. A farinha. Quando nós chegamos lá, eu fiquei penalizado, porque o depoimento do chefe, né, aquele depoimento doloroso era:
Eles vivem da caça, da pesca e do extrativismo, mas para comer. E do plantio da mandioca para poder vender e trocar por óleo, azeite, gás, essas coisas, né? Querosene. Tinha um carro lá, velho, gasolina. E ele disse para mim, olha, doutor, nós levamos um semestre para produzir duas carretas de farinha. Uma carreta, nós pagamos de farinha pelo transporte da outra. Você acredita? Gente, é doloroso. E aí eu falei para ele, todo o trabalho que nós fizemos lá com o grupo, que eram 8 professores e alunos, foi de orientação de desenvolvimento sustentável, porque a gente assim, peraí, e se vocês podem se organizar e vender a farinha lá em Macapá. Hoje eles produzem, por semestre, 10 caminhões de farinha e eles distribuem direto nos supermercados. Ok. Bom, mais uma pergunta aqui apareceu. Como redimir a cultura africana no momento da conversão do Quilombo? Olha, eu vou falar aqui como pastor, muitas pessoas não entendem e criticam muito, né? Falam muita besteira. Ainda bem que Deus não ouve besteira, nem a minha, nem a de ninguém. Assim, foi lá e restaurou os tambores africanos. Ora, na África toca tambores africanos, nos quilombos também, não é? Eu acho que o grande problema, e aí eu falo aqui de coração aberto mesmo, é o despreparo de missionários e pastores que vão lidar com estas populações. Em geral, eles fazem institutos bíblicos bem intencionados, mas de boa intenção o inferno está cheio, né? Eles não têm nenhuma compreensão antropológica da cultura, dos valores da cultura. Eles, na verdade, entendem a conversão como uma conversão a um modelo cultural. E eu quero crer que lá no céu nós vamos encontrar membros de todas as culturas com seus instrumentos musicais, com a sua forma. É óbvio que na conversão, alguns aspectos da cultura são relegados. Eu também não sou ingênuo, não dá. Quando eu me converti, eu era da Marinha de Guerra e tomava meio litro de rum com os meus amigos. Eu me converti, não dava mais para tomar rum, não é verdade? Assim, não dá para dizer, você se converte e continua com o rum. Não, não dá. Tem aspectos da cultura que você tem que abrir mão. Mas para que abrir mão de todos os aspectos da cultura? Vamos lá. Vocês já imaginaram que vocês deviam ir lá para participar de um culto protestante ao som de tambores africanos? É emocionante. Então, eu acho que precisa, a palavra correta é negociação, né? O que vale a pena manter e o que não vale a pena manter. Agora, no caso lá, as missões estão isentas de crítica porque não foram missionários que proibiram nada. Por exemplo, a dança do Marabaixo não é uma dança religiosa, não é uma dança libidinosa, é uma dança que conta a história da escravidão. E aí, ali na surdina, o chefe do quilombo, ele resolveu me mostrar a dança do Marabaixo. E ele começou a fazer a dança do Marabaixo e ele começou a chorar. Eu falei, você está chorando por quê? Não só de saudade, mas porque a dança conta a nossa história. E eu falei, por que não pode dançar na igreja? Não é uma dança, não é religiosa, é uma memória gestual. E ele olhou para mim e falou, e pode, pastor? Eu falei, se não podia, vai poder. Porque vocês contam a história dançando. É uma dança, não é ritual, ela é gestual, ela é memorial, ela é narrativa. Conta todas as etapas, desde a captura até o navio negreiro, até chegar. E aí eles,
A gente pode restaurar? Pode. E o presbitério? Fala, deixa comigo. Aí eu fui lá no presbitério, verdade, reunindo e falei, gente, vocês têm alguma coisa contra a dança do mar abaixo? Um olhou para mim, não. Eles poderiam voltar a dançar o mar abaixo lá? Ué, claro. Então, às vezes, é a interpretação errônea, né, dos fatos, da própria conversão. Eu nem digo da interpretação da Bíblia, porque não tem a ver com cultura mesmo. Nós fizemos o que pudemos para restaurar parte da memória daquela coletividade. Ok. Mais uma outra pergunta. Nas entrevistas feitas no quilombola, desculpem, qual a mais impactante para o senhor? A mais impactante, na verdade, eu separei, porque não daria para escrever um livro só. A parte espiritual e religiosa será um segundo livro. A parte da intervenção bem-sucedida do Mackenzie será um terceiro livro. Este aqui trata da história das memórias e do trauma. Como é que nasceu esse livro? Quando este homem de 70 anos levanta e começa a dançar o mar abaixo, ele para e diz assim, doutor, o mar abaixo é a batida dos pés de um escravo acorrentado. 7 horas da manhã, eu falei, eu não sei como é, ele falou, eu lhe mostro. E ele começou a bater os pés como um escravo acorrentado. E ele começou a chorar. E eu comecei a chorar junto dele. E aí eu percebi que a dor estava ali ainda. Essa foi a entrevista mais marcante. Agora, nas narrativas sobre o navio negreiro, nas narrativas sobre as condições da escravidão e nos sonhos, ainda é muito pesado. Só para vocês terem uma ideia, eu estou tomando café da manhã, casa de quilombola, grande família. Tanto que na casa do chefe, é uma grande casa e tem, eu vou chamar de suíte, porque não é suíte, porque o banheiro é fora, mas todos os filhos casados moram ali, debaixo do mesmo teto. Então, ó, tem noras, netos, genro, tudo ali junto. E aquela mesa imensa. E aí, numa manhã, uma menina de 7 anos fala assim, ô tio Máspoli, meu vovô disse que você é daqueles homens que mexem com a cabeça das pessoas. Eu falei, bem que eu queria, né? Mas você é daqueles doutores que trabalham com a cabeça? Eu falei, digamos que sim. Por quê? Ela falou assim, aí ela ficou séria, 7 anos, falou assim, fala para a titia parar de contar as histórias do navio negreiro antes da gente dormir, porque a gente não consegue dormir. E a tia começou a chorar. E eu falei, não, fica tranquila, né? Eu não estou aqui para criticar vocês. Veja bem, se você tem a história, você vai contar a saga da sua família, e é uma saga heróica, triunfalista, como a saga dos evangélicos, na hora da criança dormir, você vai contar os feitos, né, da Bíblia, dos heróis da Bíblia, concordam comigo? Os feitos lá de Davi, de Abraão, de Salomão, de Jesus, de Paulo, enfim. Mas se você tem uma memória recente da escravidão, você vai contar o quê? A saga da escravidão. Você vai contar a saga da escravidão. E aí eu falei, chamei a moça, e foi essa moça que eu conversei aqui com o doutor Benedito, e o Mackenzie apoiou para ela fazer pedagogia. Porque eu achava que tinha que mudar não só, né, não seria uma coisa muito pessoal, teria que ser uma mudança simbólica. E hoje ela dá aula no colégio lá, a Natália. Eu chamei Natália e falei, Natália, vocês têm uma história, eu dei uma bibliografia muito importante para ela, como, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, né? Eu falei, vocês têm uma história tão bonita, que é a história da luta do escravo contra a escravidão. Eu vou te dar uns livros, e eu dei uns 10 livros para ela, eu falei, lê os livros e passe a contar desta perspectiva. Aí, quando eu voltei lá, no ano seguinte, que eu ia uma vez por ano, a menina já com 12 anos falou assim, olha, você realmente é doutor da cabeça. Eu
Por que eu sou doutor da cabeça? Porque as histórias aqui mudaram todas. Mas nesse aspecto tem que mudar. E aí eu falei para ela, conta as histórias do sofrimento à tarde, de manhã, caminhando por aí, mas não antes de dormir. Porque você conta uma história pesada para uma criança antes de dormir, ele vai dormir e sonhar com a história. Por isso que o livro chama-se Trauma Transgeracional e Resiliência na Diáspora Africana, por causa dessas histórias. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Como exatamente se insere o protestantismo nos quilombos sem suprir a cultura, já que esta está atrelada também à religião? Eu acho que não é uma tarefa fácil, mas eu queria pegar o conceito, que é um conceito recente, ele não tem 10 anos, que é o conceito da diáspora africana. Aqui tem muitos teólogos que eu sei, professores de teologia. Para nós, da teologia, é um conceito muito fácil, não é? Que é o conceito da diáspora judaica. Esse conceito, por si só, ele substituiu o conceito pejorativo da escravidão. Qual é a ideia que você fala de um descendente de escravo? Um descendente de escravo, vamos lá, vamos pegar o estereótipo. Um descendente de escravo é um vencido. Um descendente de escravo é alguém que foi subjugado. Um escravo é alguém que foi dominado. Bom, no conceito da diáspora africana, você fala de um conceito de trocas. Como subjugados? Nós é que fomos subjugados pela feijoada até hoje, não é? Não é verdade? Sem contar a miscigenação. Eu tenho, assim, é orgulho mesmo, né? Diz que tem gente que fala, eu tenho orgulho santo. Não, o meu é pecaminoso. Eu tenho orgulho de ser filho de um branco com uma mulata. Minha mãe era mulata. E linda, né? Bom, se tem tanta coisa acontecendo, não é? Você não pode falar da cultura do outro como demoníaca, como inferior. Na verdade, você tem que falar de um sistema de negociação e de trocas. Quando eu fui para o Quilombo, eu vou pegar um exemplo para não me estender muito por causa da hora. Eu trouxe os chefes quilombolas aqui 3 vezes, 2 para falar com o reitor e nas 3 para falar em congressos aqui do Mackenzie. E uma das vezes eu falei para eles, o que é que vocês querem conhecer aqui? Ele falou, a gente quer conhecer a Avenida Paulista e a 25. E era perto do Natal. E aí eu peguei os chefes quilombolas e levei na Paulista, eles ficaram deslumbrados, e levei na 25 e eles ficaram apavorados. E aí eu quis dar uma de branco, né? Aí falei assim, tá vendo? Se vocês não me obedecerem aqui, eu vou abandonar vocês aqui na 25. Aí o chefe olhou para mim e falou, você é espertinho. Me abandone aqui, que eu lhe abandono lá na floresta. Eu falei, opa, melhor não. Então, assim, nós temos que ensinar e aprender. Eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo, com toda certeza. Então, acho que os missionários deveriam ir para o campo não apenas na perspectiva de ensinar, mas de ensinar e aprender. Ok. Falando em ensinar e aprender, eu recebi aqui 2 perguntas que eu não consigo traduzir. Eu não tenho tanta leitura assim. Então, quem fez as perguntas, se quiser vir aqui, né, e ler a pergunta, fazer a pergunta, eu não tenho segurança para fazer a pergunta, porque eu só consegui ler a primeira palavra, assim. Aí depois ficou, para mim, né, para minha leitura ficou difícil. E a segunda pergunta, eu não sei se é a, se é na, ou se é da, se é para pá, ou se é já. Então, eu não sei. E entendi a última palavra. É língua estranha. Protestante. Então, uma dica aqui, se você veio, se estiver aqui ainda, quem fez a pergunta, estou dando a pista. Você que começou uma pergunta escrevendo assim, e você que fez a pergunta com a última palavra
protestante. A outra. Porque eu tenho estou seguro para... Há uma história de que os quilombolas não trabalham. Eu não vou ler a segunda parte da questão, porque eu acho que o meu propósito não é um debate político, né? Eu não participo de partido nenhum, né? Mas é assim, esse é o primeiro preconceito que acaba, de que quilombola não trabalha, de que índio não trabalha. Eu não falei aqui, mas o mesmo projeto que o Mackenzie bancou com os quilombolas, bancou com os terenos. É que eu não sei se eu vou viver o suficiente para escrever dos terenos também, mas eu tenho um banco de dados lá. A ideia de que o negro é preguiçoso, a ideia de que o quilombola não trabalha, isso é um instrumento de dominação perverso, né? Eles trabalham muito, vai plantar e colher a 40 graus centígrados e a 80% de umidade relativa do ar. Às 11 horas da manhã, eu já não conseguia respirar. Imagina trabalhar. Então, isso muda, né? Eu acho que eu entendi mais ou menos o que está aqui, né? Eu concordo, sim. Na verdade, eu acho que o grande problema do modelo protestante conversionista do século XIX para cá é que desconsidera exatamente a cultura dos nativos. Isso já mudou. Por exemplo, eu acho que se trouxer doutor Ronaldo Lidório aqui para falar sobre isso, né, eu vou virar um conservador. Eu não tenho certeza disso. Porque a ideia que ele tem é muito mais ampla e apropriada com a minha. Mas eu volto a dizer, eu tenho uma impressão que conversão é tão radical também. Imagina, né? Ler a Bíblia, não tinha quem mediasse a Bíblia, eles mesmos interpretam a Bíblia, eles mesmos passam a aplicar a Bíblia sem a mediação da teologia. Eu acho que a maioria de nós faz isso, né? Eu tenho não vou falar de quilombola, eu tenho um cunhado que dorme de terno e gravata, porque ele diz que se Jesus voltar e ele tiver sem terno e gravata, ele não vai. E ele usa barba, porque ele diz que se ele tiver sem barba, eu não vou. E eu não tenho barba nem a minha mulher, então como é que a gente vai ficar nisso, né? A gente não vai também. Muito obrigado, professor Dr. Márcio, obrigado, queridos, pela participação. Nós vamos cantar uma canção agora num idioma do povo Nguni, Zulu. E eu sei que todos são fluentes em Zulu, mas mesmo assim eu vou dizer o que a gente vai cantar. Singabahamba yutina kulomba bakefa, ok? Não, eu vou dizer o que quer dizer. Quer dizer, um exército volta para casa cantando uma canção. Cantando da sua saudade, vão marchando e cantando e exclamam aleluia. É só isso. Essa frase é repetida 3 vezes. De fato, é uma canção original de um grupo Zulu, o povo Nguni.
Mais uma canção, também do grande repertório spiritual e das conhecidas. O texto diz, lá para baixo no rio, a referência outra vez ao rio, que vai se atravessar, ou que vai se descer até um lugar melhor. Down by the riverside se chama. Desse lado do rio, lá para baixo, eu vou deixar as minhas coisas, eu vou deixar o meu fardo, deixar aquilo que pesa sobre mim. Eu não quero mais falar sobre guerra, não quero aprender de coisas de guerra. Eu quero me ver livre do meu fardo. Basicamente é isso o texto. Vocês receberam um pequeno bilhetinho. Esse bilhetinho contém um lindo e impressionante poema que foi escrito por um escritor norte-americano chamado Charles Bennett. E o texto é muito bonito e eu achei que vocês deviam não só ter enquanto nós o cantarmos, mas também para levar consigo, já que é um texto, como se vê, bastante profundo, cheio de significado, e às vezes um pedaço de papel e alguém com juízo pode fazer muita diferença, não é?
É mais ou menos isso, em resumo, o que o texto nos está dizendo. Isso faz parte, essa obra faz parte de uma obra maior, escrita em 5 partes, com uma cantata chamada 5 Dias que Mudaram o Mundo. E o compositor, sempre o mesmo compositor, Bob Chilcott, utiliza textos sempre do mesmo poeta para contar fatos que, na opinião desses que fizeram, foram dias que abalaram e que mudaram o mundo. Um deles é a abolição da escravatura, como aqui nós temos. Outro foi o primeiro voo controlado pelo homem. Outro foi a invenção da imprensa. Depois, o primeiro passeio fora da Terra. Não me lembro o quarto, mas dias que mudaram de fato a história da humanidade. Nós vamos cantar esse, é o número 2 da sequência. Gostaria de convidá-los para acompanhar o texto, que assim, o inglês é lindo e bem compreensível, creio que será bem possível.
E a gente vai terminar com uma canção que talvez seja conhecida de muitos também. Aquele antigo navio que vem lá de Sião, e ele vai me levar para o reino. Nós vamos chamar os nossos solistas aqui para frente, por favor. Acho que bem para ali mesmo. E aí, ótimo. Obrigado.